E aí, Gui? 2-1 Ceará, resultado que ninguém esperava. Cruzeiro bem abaixo hoje, hein? Cara, hoje foi muito triste. Fez aquele gol ali, achou aquele gol no primeiro tempo e o Achou. Cruzeiro achou que a partida estava ganha. Não tem partida ganha com 10, 15 minutos do primeiro tempo. Não tem condição que o Cruzeiro simplesmente parou de jogar. E que a gente até comentou aqui no meio da transmissão que parece que foi uma opção. Ah, vamos poupar, vamos, mas no começo do primeiro tempo não existe isso. O Cruzeiro não pode achar que está com um time bom, que tem partidas ganhas agora. A gente tem que construir nosso placar. E outra, no segundo tempo, aquele desespero para fazer um gol de lançamento, cruzamento na área. E o Cruzeiro não tem esse fundamento. Os cruzamentos do Cruzeiro são horríveis. Não tá tendo esse cruzamento bom. Hoje não teve um cruzamento bom que foi na cabeça de um jogador nosso assim que E fala. além de não cruzar bem, né, não tem um cara que tem como a marca tá lá na área. Sim, os cruzamentos do Cruzeiro não estão bacanas. E às vezes que o Cruzeiro chegou bem, foi por toques, tentando quebrar uma linha de marcação ali, uma infiltração, foi tocando por baixo. Então acho que o Cruzeiro pecou demais, mas foi erro principalmente do Cruzeiro nessa postura de não buscar essa vitória desde o primeiro tempo, não garantir mais os gols, esfriar. E no Brasileirão é isso. O time é mais fraco, ele vem para retrancar, se faz um gol e fecha a casa, fica difícil reverter. Eu O que concordo. você Pra mim, achou? essa derrota foi mais demérito do Cruzeiro do que mérito do Ceará. Com Como você todo falou aí, respeito à né, equipe que a do gente Ceará, comentou, primeiro tempo o Cruzeiro escolheu não jogar. No segundo tempo o Cruzeiro não conseguiu jogar. O único que eu passo um pano aqui esse jogo, assim, que eu falo que foi bem, foi Leonardo Jardim. Pra mim ele fez o que tinha que fazer. Essa derrota pra mim não passa nem um pouco por ele. O Cruzeiro acabou com, pra mim, o Matheus Henrique é um meia. Com dois meias, Matheus Henrique e Matheus Pereira, com Caio Jorge, Gabigol, Bolaço e Marquinhos. Ou seja, mais da metade do time, cara de meio pra frente. E não conseguiu criar. Não conseguiu criar. Leonardo Jardim fez o que dava. Hoje o Cruzeiro perdeu apesar dele. Porque ele tentou. Pra mim foi o que mais tentou ali. E o segundo tempo, de se esquecer, pega um time fraco do Ceará, que não tinha ganhado um jogo fora de casa. E não é só que não perdeu. O Cruzeiro não conseguiu criar. O Cruzeiro não conseguiu ser dominante. O que geralmente os outros times fazem com o Cruzeiro, que é ter a posse, mas não criar, hoje foi o Cruzeiro. Nós tínhamos a posse, mas não criava. Ficava com a bola na boca da área, 1-2, 1-2, o 2 ia na ponta, cruzamento horrível. Cruzamento horrível. Quando parecia que ia no rumo de alguém, a zaga tirava. Por quê? Nós não temos ninguém com a característica de brigar essa bola no alto. O que tem mais ou menos é Bolasse, mas nem é o principal dele. O que a gente tinha que era dinheiro saiu. Então, e outra, os caras da transmissão pegou lá durante o jogo que Gabigol, que aí eu vou fazer uma outra ressalva, entrou muito bem no jogo hoje, viu? Entrou muito bem. Criou, assim, não teve nenhuma chance perigosa, mas não foi por erro dele não. Foi por demérito dos caras que não aproveitavam os passes. Ele deu alguns bons passes. O Cruzeiro não conseguia criar. E Gabigol cantou a pedra. Não adianta ficar cruzando bola na área. Não estávamos ganhando bola nenhuma na área. Como você bem falou, as poucas boas jogadas do Cruzeiro foi trabalhando. Passe, 1-2, infiltração, ou até chute fora da área. Teve uns 2, 3 bons chutes hoje. sim. Mas um jogo esquecível do Cruzeiro hoje. Esquecível. Outra coisa que o Cruzeiro tem que tomar cuidado é tá saindo de um placar que precisa reverter, não precisa ficar nesse desespero. Muita jogada de afobamento, tentando jogar uns passos lá de longe, não tá. Umas bolas forçadas, sem necessidade. Sim, tem que trabalhar o mental para isso, porque o campeonato é longo, a gente sabe que é difícil. Vai ter gol que vai ser de saída numa cagada, num lance. Igual foi de hoje. Mas eu acho que nos lances do gol, a gente tem que pontuar também que não foi bom a marcação do Cruzeiro. Não Sim, marcou, verdade. ficou preocupado com um jogador só na área, esqueceu dos outros. Nos No dois primeiro lances, lance. os caras que fizeram o gol estavam literalmente sozinhos. Foi, Sozinhos. é verdade. O do primeiro gol, Lucas Silva pensou em ir, quando o cara já tava no alto. E no segundo não tinha ninguém nem fazendo menção de tentar ir no cara. Se você for olhar, beleza, olhar de contra-ataque, foi. Mas o cara tava sozinho no meio de uns 2, 3.
Tipo assim, poderia ter um marcando o cara, mas ninguém foi. O cara chegou sozinho na área, nem pular pulou. Chegou em pezinho, pum. Castro também não teve culpa nenhuma pra mim nos 2 gols. Foi o erro do setor defensivo, mas ele em si não tinha muito o que fazer mesmo, não foi culpa nenhuma dele. Sim, mas é isso. Mas é né? um jogo Derrota. esquecível. E outra, Wanderson, não dá. Não dá. Não dá. Chega de atacante reborn, chega de atacante tático, atacante tem que fazer gol e dar passe. Ele não faz nenhum nem outro. Eu não acharia ruim, até se acontecesse o absurdo dele no banco e Matheus Henrique titular no próximo jogo. Eu apoio. Eu já discordo, mas... Wanderson, horrível. Horrível. Como diria o nome do cara do Grêmio? Farid? 3 vezes horrível. Horrível. Não dá. Ruim. Meu amigo, os que salva desse jogo, pra mim, assim, acima da média, Gabigol, o que fez bem. E Leonardo Jardim, pra mim, foi o melhor do time do Cruzeiro. Por aí Matheus Pereira também acho que jogou bem. Jogou bem. Teve um ou 2 cruzamentos ali mal. Sou totalmente contra aquele escanteio curto. Totalmente contra. Mas não foi um mau jogo. Bora lá. Foi o que eu comentei também durante o jogo. Não teve, assim, tirando o Wanderson, que é horrível, um erro individual muito grande em nenhum jogador do Cruzeiro. Não tem um lance assim, porra, aquele ali entregou mel. Não teve. Foi mais um erro de sistema, assim, um erro de conjunto. Mas também não tem muita gente que sobressaiu acima da média. Caio Jorge fez o gol, um gol dado. Nem foi uma pressão do Cruzeiro que forçou o erro. O cara errou sozinho. Não foi um erro motivado. Foi um erro do nada. O Cruzeiro ganhou o gol. Olha que o gol toma de presente. Foi isso. Até Caio Jorge hoje um pouquinho abaixo. Wanderson, horrível. Matheus Pereira, ok. Lucas Romero, ok. Lucas Silva, achei até um pouquinho abaixo. Fagner, ok. Kaique, um pouquinho acima da média também. Kaique, pra mim, melhor. Reformulando. Ok. Defensivamente foi muito bom. Ofensivamente não foi tão bom assim. A zaga teve um erro de sistema. Nos lances, os caras sozinhos. Mas não foi um erro crasso de um cara. Aquela ali pisou na bola. Como eu tô falando, foi um jogo que ninguém errou individualmente muito grande. Foi um erro mesmo de sistema. Mas acima da média, pra mim, eu colocaria Matheus Pereira, concordo com você, Gabigol e Léo Jardim. O resto é de ok pra baixo. Nada muito extraordinário. Ainda mais se a gente considerar o que eles já jogaram antes. Sim. Vamos ver, tem que manter o ritmo. Não sei se o Cruzeiro tá tentando poupar, mas tem que pressionar, tem que voltar com aquele futebol, que senão a gente não vai buscar, não vai continuar brigando por conta da tabela, senão tem que ser a mesma intensidade até já tiver o resultado do jogo. E quarta-feira, para finalizar as jogadas. E quarta-feira é importante a gente vencer para conseguir descansar o time no jogo de volta, que é uma viagem mais longa e tudo, e conseguir descansar o time pro brasileiro. Aproveitar que o jogo é em casa, dar uma sapatada nesses caras e conseguir descansar o jogo de volta. Que foi o que a gente fez na fase passada. Isso é a mesma coisa. Meter uns 2, 3 gols aqui em casa, quarta-feira, para ir tranquilinho pro jogo de volta e poder descansar o time para o Campeonato Brasileiro. Verdade. Vamos ver qual vai ser a estratégia do Leonardo Jardim, mas tá aí. Esse é o nosso pós-jogo, uma derrota triste. A gente tava esperando a vitória do Cruzeiro esse ano. E pareceu que ia vir, viu? Pareceu que ia vir. Agora vamos torcer. Eu pelo menos vou torcer pro Flamengo tropeçar também, né? Não. Mas o Atlético já ganhou. Eu não vou. Pra mim, eu vou estar no assim: o que acontecer pra mim é lucro. Se o Atlético ganhar, obrigado Atlético. Se o Atlético perder, vou rir da cara deles. Empate, eu torcer jamais na minha vida. Jamais. É contra a minha religião. Não permite. Então é isso, galera. Valeu. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Quarta-feira, talvez, tamo aí. Segue a gente pra ficar sabendo. Valeu. Valeu.